Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos esta noite à sua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Deus. Abramos nossas Bíblias em Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Daniel, capítulo de número 5. Você vai passando o Salmo, depois Provérbios, Eclesiastes, depois Cantares, depois Isaías, depois Jeremias, depois Ezequiel, ou melhor, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e depois de Ezequiel, o livro do profeta Daniel. Capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Falta alguém ainda encontrar? Todos encontraram, amém? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homens e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, perturbou muito o rei Belsazar, mudou-se-lhe o semblante, e seus grandes estavam sobressaltados. Pai de amor, Deus de Israel, fala, sopra a tua palavra nesse ambiente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos dizem: sentem-se em nome de Jesus. Queridos irmãos, olhem para cá. Estou estupefato, impressionado a que nível de horror e pecado está envolvida a sociedade. O arcebispo de Cajazeiras, é isso, Moisés? Arcebispo de Cajazeiras. Alguns padres de Cajazeiras deram uma entrevista, e está na Folha do Sertão, ou é Diário do Sertão, dizendo que o carnaval é uma invenção de Deus, que quem criou o carnaval foi Deus para o povo se alegrar. Quem o está criticando não são pastores e evangélicos. O próprio mundo está criticando. Porque o sentido da Páscoa eu sei. O sentido do Natal eu também sei. Mas o sentido do carnaval, qual?
Um irmão da nossa igreja chegou assustado e dizendo: pastor, no colégio onde meu filho estuda, no colégio onde meu filho está, vai ter somente até a 4ª aula, porque depois as professoras, o pessoal do colégio que tem nome de santa, vai levá-los para o auditório, para a quadra, e lá já tem um DJ, e esse DJ vai colocar as crianças para dançarem, para pularem carnaval junto com os pais. Infelizmente, senhoras e senhores, o Brasil se destaca mundialmente, não por progressos consideráveis. O Brasil se destaca no mundo como o país da corrupção, como o país da idolatria, como o país do crime, como o país da sexomania, do turismo sexual, do carnaval. Se nós pudéssemos tirar essa noite uma radiografia do Brasil, o que nós veríamos era uma nuvem trevosa de demônios caminhando sobre esta nação. Agora mesmo dentro de Cajazeiras, milhares deles estão dentro dessa cidade, levando crime, levando ódio, drogas, violência, adultério, maldade e toda sorte de coisas licenciosas e libertinas que o Deus Todo-Poderoso detesta. E vem um líder religioso que deveria ensinar o caminho de Deus, professores que deviam formar o aluno para a vida e para o bem comum, estão ensinando o caminho da degradação moral e da instituição imoral dentro de uma nação. O problema de um país não é somente quando ele peca, mas é quando ele transforma a sua cultura em pecado e transforma o pecado em uma cultura e o institui como algo legal. A Bíblia está cheia de exemplos de que quando isso acontece, a tragédia é nefasta. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia não tolera pecado. Ele odeia o pecado, ele detesta o pecado, porque o pecado ataca e afronta a sua natureza de santidade. Essa noite eu quero pregar sobre o carnaval da morte. Esse é o tema do sermão, o carnaval da morte. Foi isso que aconteceu no reinado do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Este homem cresceu, o seu reinado se tornou importante. Ele era rei do maior império da época, o Império Babilônico. E a Bíblia diz que ele cresceu, que ele se tornou importante. E ele se tornou tão importante que a Bíblia diz que ele mandou convidar. E deu um banquete para 1000 dos seus grandes. E os convidou. E trouxe bandas, e trouxe bebida, e trouxe vinho. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens começaram a dançar, começaram a beber, começaram a curtir, começaram a bailar, a se embriagar, a pecar, a adulterar, a fornicarem com as concubinas daquele rei. E a Bíblia diz que todos elogiavam a Belsazar pelo seu poder, pela sua pompa, porque ele era um homem que gostava do que o povo de hoje gosta, de bebida, de brincadeira, de mulher, de farra. Mas ele então era o rei, e todos os aplaudiam, e todos diziam: é isso mesmo, Belsazar, você está certo, você é poderoso, você é grande, você é diferente, você é tremendo, você é demais, Belsazar. E ele foi se empolgando naquele carnaval, naquela festa sem Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele não se conteve em somente dar a festa e banquetear-se com seus amigos, com seus poderosos. Ele olhou e disse: está faltando coisa a mais nessa festa. Precisamos de mais adrenalina. Precisamos de algo que dê mais alegria na festa. Precisamos de algo que torne a festa melhor. E sabe o que foi que eles fizeram? Mandaram pegar os utensílios de ouro, os copos que estavam no templo em Jerusalém, aqueles materiais que eram sagrados,
que eram de Deus e que eram usados no templo em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não permite que o sagrado se une com o profano. O que é sagrado, o que é profano. E eles trouxeram aqueles copos consagrados, aqueles utensílios que eram santificados para Deus, e começaram a beber com eles, começaram a se encher de bebidas com estes copos. E a Bíblia Sagrada diz que de repente apareceu na parede uma mão sem braço e começou a escrever na parede. Imagine que cena assustadora, imagine que cena terrível. Imagine uma mão sem braço aparecer junto ao candeeiro que iluminava a parede. Belsazar, eu acho que estava dançando, e de repente ele olha para os seus amigos e vê que seus amigos estão com olhos arregalados, e ele diz: o que é que vocês estão vendo? E quando ele olha de lado, está uma mão que estava na parede escrevendo uma escritura. Sabe que mão era aquela? Era a mão que sustenta o mundo, é a mão que governa, é a mão que tem poder, é a mão que salva, é a mão que levanta, mas é a mão que abate. E a Bíblia diz que quando ele viu aquela escritura, o texto diz que os seus ombros caíram, que ele desvaneceu-se, e a Bíblia diz que ele batia com o joelho um no outro. Ele estava se tremendo de medo, ele estava se tremendo de assombro com aquela mão que estava na parede. E ele disse: eu chamo todos os sábios, todos os intelectuais, todos os filósofos, todos os homens instruídos no meu reino, e aquele que souber ler essa escritura, eu o vestirei de riquezas, de ouro, e ele será o homem mais importante do meu reino. E aqueles homens sábios e inteligentes entraram naquele lugar, olharam para aquela parede, e a Bíblia diz que eles não conseguiam interpretar. Eles diziam: rei, nós não sabemos o que é isso, nós não entendemos o que é isso que está na parede. Ninguém conseguia, nem o astrólogo, nem o numerólogo, nem o cientista, nem o filósofo, nem o sociólogo, nem o entendido, nenhum dos bruxos que ele tinha conseguiu ler o que estava na parede. Quando eles estavam atemorizados, entra a mãe do rei. E a mãe do rei entrou e disse: meu filho, existe um homem no teu reino que ele pode ler esta escritura. Este homem serviu a teu pai Nabucodonosor. Quem é este homem, minha mãe? Ele tem o Espírito de Deus, e o nome dele é Daniel. Ele já foi jogado dentro de cova de leões, e os leões não conseguiram comer ele. Ele tinha 3 amigos que jogaram dentro do fogo, e o fogo não conseguiu queimar eles. Este homem é diferente, e ele serve ao Deus dos céus. Pois mande chamar Daniel. Agora olhe bem, Daniel não estava naquele carnaval, Daniel não estava naquela cena carnavalesca. Eu quero louvar a Deus esta noite por você, porque você não ficou em casa, porque você também não está no carnaval. Eu quero louvar porque você está onde Daniel estava. E onde é que Daniel estava? Não era no palácio do rei, ele estava, era louvando e adorando e glorificando aquele que é santo. E você também está aqui hoje adorando e glorificando aquele que vive, que reina, que tem todo o poder, toda a glória e toda a autoridade nos céus e na terra. Daniel entrou e o rei disse: se você lê a escritura, eu te dou riquezas, eu te dou bens, eu te dou grandeza. Daniel disse: fique com sua riqueza, fique com os seus bens, mas eu vou interpretar. Daniel, tu consegue interpretar? Sabe o que foi que ele disse? Eu não, mas há um Deus nos céus que revela mistérios. E eu quero abrir um parênteses e dizer para você: há um Deus nos céus que resolve mistérios. Há um Deus no céu que cura, que restaura, que salva, que abençoa, que dá vitória, que abre porta. E é a Ele que nós servimos.
Irmãos, o que eu estou vendo acontecer no Brasil é a mesma coisa. Um carnaval desenfreado de morte, um carnaval de libertinagem, igualmente aos dias do rei Belsazar. E sabe o que é que eu estou vendo? Padres criando escolas de samba, pastores criando escolas de samba. Existem escolas de samba feitas por pastores, existem escolas de samba feitas por padres. Passou um noticiário esses dias, o padre de Batina sambando e dizendo: não tem problema, vamos nos alegrar. Só que eu quero ver essas igrejas, quando a mão começar a aparecer e escrever o juízo na terra. Quando esta mão começar a escrever o juízo na terra, e as coisas catastróficas, funestas e desagradáveis caírem sobre o Brasil, você vai ver crentes se levantarem nessas igrejas e dizer: pastor, o que é que está acontecendo? Você não nos avisou, você não nos disse que isso ia acontecer. O que é que está acontecendo? Queremos alguém que nos explique o que está acontecendo. Precisamos de um homem que leia o tempo, que leia as eras, que leia esta época e que discirna o que está acontecendo. Daniel olhou para a escritura e ele disse: ó rei, essa mão que está na escritura, ela escreveu o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos persas. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o juízo de Deus vem. Diga para ele: o juízo de Deus vem. Agora mesmo eles estão dançando lá, brincando, bebendo, até crentes estão lá agora. Mas tenha certeza, Deus irá punir o pecado da humanidade. Deus irá punir, porque cinza em quarta-feira de cinza não tira pecado, não tira iniquidade. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. E sabe o que é que a Bíblia diz? Naquela mesma noite o rei morreu. Naquela mesma noite o rei morreu, porque ninguém zomba de Deus e fica vivo para debochar. Cuidado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele haverá de colher, diz a palavra de Deus. O que é que eu aprendo com esse texto? O que é que eu aprendo para falar a vocês e terminar rápido? Pois ainda iremos para o retiro. A primeira lição que eu aprendo aqui sobre o carnaval. A palavra carnaval já está dizendo: carne vale. Carne vale. Esse é o significado do carnaval. Diga: carne. Foi fraco, diga: carne vale. Diga: carne vale. Ou seja, carnaval é a festa da carne. Agora diga: aqui a carne não vale. Diga: aqui quem vale é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo e a presença de Deus. Aplauda o Senhor. Qual é a primeira lição que eu aprendo sobre o carnaval da morte? Sobre a festa da morte. A primeira lição é: o pecado, ele não sabe dizer chega. Sabe por que o carnaval é perigoso? Sabe por que a carne é perigosa? Diga comigo: o pecado nunca sabe dizer chega.
Senhoras e senhores, existe uma coisa no pecado, que ele é insaciável. Não venha me dizer que o pecado se contenta com um simples piscar de olho, homem casado. Não venha me dizer que o pecado se contenta com um simples gole de vinho. Não venha me dizer que o pecado se contenta com um pequeno copo de cerveja. Por trás do pecado está um abismo. E a Bíblia diz que o abismo vai chamando outro abismo. Você começa com uma olhadinha. Da olhadinha vai demorando um pouquinho o olhar. Depois vai demorando-se. Vem para a mente. Desce para o coração. Você engravida do pecado e dá luz à iniquidade. Tudo começa com uma coisinha pequena. Tudo começa com coisas insignificantes. Como começou o carnaval? Começou no Rio de Janeiro com a chegada dos portugueses, que era uma festa que dizia que celebrava a chegada dos portugueses, da família real. E começaram com pessoas se fantasiando, dançando. Como é que está hoje? Começou com pessoas vestidas, fantasiadas, dizendo que era brincadeira. Como é que está hoje? Mulheres nuas. Mulheres despidas. Mulheres nuas somente com uma pintura em cima do corpo. Homens depravados. Escolas de samba com demônios desenhados nos seus carros alegóricos. E como foi que começou? Com uma coisinha simples. Mas o pecado ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Ele não vai dizendo, não tá bom, eu quero mais, eu preciso de mais. Um pastor americano disse, eu comecei, vi uma revista Playboy, depois assisti cine privê, depois fui para o cinema, depois aluguei filmes da locadora, e quando eu me vi já estava dentro de motéis. O pecado ele vai envolvendo, ele vai lhe levando, e você por mais que pense ter força contra ele, ele vai lhe dominando. É por isso que somente orando e fazendo disso sua labuta diária é que você poderá vencer o pecado. Escute bem, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem já estava dando banquete, já tinha vinho, já tinha bebida. Você vai entender a mensagem agora, olhe bem. Não já tem bebida lá, sim ou não? Sim ou não? Lá não já tem mulheres prostitutas, sim ou não? Tem tudo isso. Mas Belsazar diz, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não me contento só com prostitutas. Eu não me contento só com bebida. Eu não me contento só com droga. Eu não me contento só com música. Eu quero mais. E o que é que você quer, Baltazar? Eu quero que vocês tragam as coisas de Deus aqui para dentro. Eu quero que vocês tragam o sagrado aqui para dentro. Aqueles copos, eu acho que alguém pode ter dito, Belsazar, não mexa com isso. Isso é de Deus. Mas ele queria impressionar a todos. Ele queria mostrar que ele era poderoso. E ele disse, não, eu preciso de mais. Sabe por que precisa de mais? Você sabe por que precisa de mais? Porque o pecado, ele nunca dá o que ele promete. Ele promete felicidade e paga com tristeza. Ele promete alegria e paga com depressão. Ele promete vida, mas paga com morte. Ele promete que você vai ficar leve e ele paga com peso. Ele é um mentiroso. Ele é um ladrão. E Belsazar diz, estou infeliz, eu quero mais adrenalina. Você começa com um cigarro Gudangarã, vai para maconha. Da maconha sai do crack vai para cocaína. Da cocaína vai e volta para o crack, e vai ficando preso. E vai vindo novas drogas como êxtase e outras por aí, que tem delas que come a pele. Por quê?
Porque o pecado, ele é insaciável. É por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa que o diabo diz para a gente quando a gente peca. Ah, você já pecou? Termine de fazer o resto. Ah, você já errou mesmo, já está sujo? Suje-se mais, meu amigo. Não, errou. Não pense que porque já pecou tem que pecar mais. Porque se você descer mais difícil vai ficar para você. Foi um puritano chamado Johnson que disse: o pecado, ele é tão leve, tão leve, tão leve, que ele é leve demais para você senti-lo, mas depois ele vai se tornar forte demais para você conseguir quebrá-lo. Traga os elementos consagrados do templo. E trouxeram aqueles copos, que quem bebia eram os homens de Deus. Aqueles copos e jarros que ficavam dentro da casa do Senhor. Aí Deus olhou e disse: agora eu vou acabar essa festa. Porque enquanto eles estavam com as coisas sujas dele, eu aceitava. Agora, com as minhas coisas no meio disso, eu não aceito. E a Bíblia diz que a mão de Deus desceu e escreveu juízo na parede. Sabe o que é que estão querendo fazer da igreja um carnaval? Sabe o que é que estão querendo dizer? Que carnaval agora é coisa de Deus. E não existe para mim profanação maior do que esta. Não existe para mim pastores fazendo, sabe o quê? Micareta de Jesus. Existem em Fortaleza igrejas fazendo micareta de Jesus, com blocos organizados, e eles dizem: venha e compre o seu no mundo é abadá, não é? Sabe como é que eles chamam em Fortaleza? Abadeus. Compre o seu abadeus. Você pode rir, mas a vontade que eu tenho é de chorar. O que é que está acontecendo, gente? O que é que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que é que está acontecendo com os pastores? Onde estão os homens que choram? Onde estão as mensagens que denunciam o pecado? Onde estão as mensagens sobre o juízo de Deus? Esse povo enganado vai se levantar e vai dizer: pastor, o que é que está acontecendo? E eles vão olhar e não vão entender. Mas haverá homens como Daniel que vão conseguir interpretar e dizer: é o juízo de Deus que está chegando. Quem for de Deus, apareça e seja diferente, porque o juízo de Deus vem. A segunda coisa sobre o pecado que eu aprendo é que o pecado não deixa lugar para aprender com os rastros do passado. Irmãos, me digam uma coisa: o pecado tem ou não tem rastro? Sim ou não? Quais são os rastros do pecado? Quais são os rastros do pecado ao longo dos séculos? Quais são os rastros do pecado? Olhe para trás. Oh, eu quero convidá-los agora, vem aqui. Olhe para Sodoma. Olhe para Gomorra. Já está subvertida debaixo de fogo e de enxofre. E eles estão no Hades, no inferno. Olha o rastro do pecado em Pompeia. Leia a história da cidade de Pompeia, que desenhava no chão órgãos masculinos. O vulcão entrou em erupção e ainda hoje existem imagens de homens petrificados pelas larvas. Morreram ali. Sabe o que é que o pecado diz para você? Ele gera em você uma alienação. Você fica fora de si.
você se esquece do que Ele vai fazer com você. Porque você só olha o momento. Eu gosto da passagem de Lucas, quando a Bíblia diz que Satanás mostrou para Jesus os reinos do mundo e disse: eu vou te dar tudo isso, se prostrado me adorar. Mas o texto diz assim: e no momento, Satanás mostrou a Jesus no momento os reinos do mundo. Por que ele não mostrou devagar? Diga comigo: o diabo foi fraco. Diga: o diabo só mostra o momento, ele não mostra o que vem depois. Ele só mostra aquela hora, daquele momento do sexo, 2, 3 minutos de prazer. O que é que acontece depois de 5 minutos de prazer? Ele não mostra o que vem depois: uma casa rompida, uma honra de uma moça destruída, um casamento destruído. Você sabia que o líder de jovens da igreja do pastor Jim Swaggart foi seduzido por uma mulher, foi para um motel com ela, e ele transou com ela. Quando amanheceu o dia, ela já havia saído, mas deixou uma escritura com batom no espelho do motel: bem-vindo ao mundo da AIDS. Você veja que coisa o pecado faz. E a prova disso é que a mãe do rei entrou. E o que foi que a mãe do rei disse? Existe um homem no teu reino que serviu ao teu pai Nabucodonosor. Agora olhe para cá. Era para ele ter aprendido com Nabucodonosor, sim ou não? Era para ele ter aprendido com Nabucodonosor, sim ou não? E o que foi que Nabucodonosor fez? Tentou desprezar o Deus de Israel. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o rei cresceu as unhas, cresceu pelos, e ele foi para o pasto, ficou de 4 pés como um bicho. E a Bíblia diz que ele comia capim, porque ele quis se levantar contra Deus. Foi comer capim, porque Deus não dá a sua glória a homem. Aleluia. Nem dá o seu louvor às imagens de escultura. O rei depois disse o Nabucodonosor, e era para o menino ter aprendido com o pai: tem que me adorar, tem que adorar a minha imagem. Belsazar era para ter aprendido isso. O que foi que aconteceu? 3 jovens ouviam a orquestra babilônica, mas não se ajoelhavam diante da imagem. Nabucodonosor disse: por que é que vocês não se prostram? E os jovens disseram: porque nós aprendemos que nós só adoraremos o Deus que fez os céus e a terra. Por que é que Belsazar não aprendeu isso? Porque o pecado não permite a gente aprender com os rastros do passado. Belsazar tinha o exemplo do pai dentro de casa, que tentou se levantar contra Deus e caiu e pastou no mato como bicho. Ele tinha o exemplo do pai que disse: vamos destruí-los, mande acender o fogo, mande jogá-los dentro da fornalha. E a Bíblia diz que jogaram os meninos, e os meninos andavam soltos, passeavam e caminhavam dentro do fogo. E a Bíblia diz que não havia nem catinga de fumaça, nem cheiro de fumaça nos seus cabelos. A Bíblia diz que a única coisa que o fogo queimou, sabe o que foi? O fogo só queimou as cordas que prendiam as mãos deles e que prendiam os pés. Por quê? Porque o fogo é controlado por Deus, e ele só vai queimar o que te impede de ser livre e
de caminhar livre adorando ao Senhor. E o rei olhou e disse: nós jogamos quantos lá dentro? Jogamos 3. O rei disse: porém, eu vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Este aí é diferente. E a Bíblia diz que quando os jovens saíram da fornalha, o rei disse que se baixe um decreto em toda a terra, que não existe um Deus igual ao Deus de Israel. Belsazar se esqueceu. Se esqueceu que tentaram lançar Daniel na cova e os leões dormiram. Se esqueceu que seu pai Nabucodonosor disse: escrevam que não existe Deus como o Deus de Daniel. Ele é o Deus que livra, que salva. Ele é o Deus extraordinário. Aí a mãe do rei entra e diz: olha, ele, Daniel, é aquele que serviu teu pai. Onde é que ele estava? Em casa. Gente, aprenda com o passado. Ei, cadê John Lennon? Pergunta com o seu irmão aí: cadê John Lennon? Cadê Elvis Presley e seus prazeres? Cadê os homens de Pompeia, com seus sorrisos, banquetes e gargalhadas? Dormem no inferno. Gritam de dor agora mesmo. Diga comigo: o pecado não vale a pena. Diga: carnaval não vale a pena. Diga: eu vou sair daqui hoje, e eu vou para minha casa, e vou trancar meu quarto, e eu vou adorar a meu Deus. Eu vou louvar o meu Deus. Eu não vou para o carnaval. Eu não sou do mundo. Eu quero ser santo. Santo, porque santo é o meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Eu não sou do mundo. Se meus amigos me chamarem, eu digo: eu não danço mais carnaval, porque eu já sou liberto, curado, regenerado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou em Cristo e eu sou nova criatura. Sabe o que é que eu aprendo com o pecado? Em primeiro lugar, que ele é insaciável. Ele quer os copos sagrados. Ele não se contenta com os copos dele. Ele quer botar o sagrado dentro da corrupção. Segundo, eu aprendo que o pecado não nos deixa aprender com os rastros dele do passado. Ele cega. Agora escute isso aqui que é sério e eu vou terminar. O pecado não nos deixa ver que horas são. Escute bem e diga comigo: o pecado não nos deixa ver que horas são. Pergunte para o seu irmão: que horas são, por favor. Olhe para cá, eu estou terminando. Que horas são, por favor? Que horas são, por favor? Aí você olha e diz: são 7h35. Aí o pecado diz: é isso mesmo, é 7h35. Exatamente, pastor. O relógio é esse mesmo, é 7h35. Eu não sei se vocês já perceberam o pecado. Ele tem um poder de nos fazer nos sentir eternos. Ele é fantasóico. Ele nos envolve no momento e a gente não percebe que a gente vai morrer. Que horas são? Aí você me diz: 7h35, o Senhor já disse. Esse é um horário de um relógio que o homem fez. Agora, que horas você está? Existencialmente, que horas são?
Que horas são para a sua alma encontrar a eternidade? Você não sabe. Eu preguei para um menino no sábado em Fortaleza. Chamei ele para voltar para o evangelho, ele recusou. No domingo, na hora do almoço, ele morreu. Ele não sabia que horas eram. Muitos saíram de casa hoje. E sabe o que é que eles dizem? Eu tenho todo o tempo do mundo. E sabe qual é a notícia triste? Muitos deles não vão voltar para casa hoje. Porque eles não sabem que horas são. A Bíblia diz que um homem construiu celeiros, fez grandes empreendimentos para armazenar trigo e deitar na rede, debaixo de um pé de coqueiro com água de coco gelada e dizer: alma, folga, descansa, porque já tens em abastança para muitos dias. Aí o mundo espiritual gritou: louco! Essa noite pediram a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Me diga uma coisa. Você acha que se o rei soubesse que horas eram, você acha que ele estaria dançando, bebendo, se embriagando e profanando as coisas sagradas? Sim ou não? O problema do pecado é que ele diz: não, você tem todo o tempo, você não vai morrer não. A gente vive como se não fosse morrer. A gente vive como se não fosse ter que prestar contas com Deus. Esse é o problema do pecado, gente. E aí quando a gente vê a realidade, pode ser tarde demais, porque para este homem foi. E Daniel disse: Mene, Mene, Tekel, Persim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesados fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Então, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Fique de pé agora. Escute bem. Escute bem. Essa mensagem não foi por acaso. Eu não sei se vocês já perceberam que Deus está nos dando mensagens contra o pecado. Chegou aqui agora uma irmã que na hora do louvor teve uma visão de um espírito de morte pairando por sobre a igreja. Ontem na vigília também pessoas tiveram visões de espírito de morte querendo tragar pessoas. Deixa eu dizer, isso não é morte simplesmente só física. Isso representa também morte espiritual. Gente que não está mais sentindo a graça. Gente que não está mais levando a sério o evangelho. Gente que está vivendo de qualquer jeito dentro da igreja. Ontem foi uma noite de guerra até 4 da manhã. E Deus nos deu vitória ali na vigília. Mas a guerra está travada. Satanás está com raiva. Mas escute. Escute. A luz veio. Aleluia. E as trevas não a resistiram. Não existe trevas que suportem o Espírito de Deus, a luz de Deus. Arrependa-se.
Arrependa-se. Confesse o pecado, arrependam-se. Confesse que tem andado fraco, sem orar, sem buscar. Confesse que tem negligenciado sua vida espiritual. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Belsazar e todos os seus amigos dormem no Hades. E você, para onde vai? Se você for posto hoje na balança de Deus e for colocado tuas qualidades e os teus pecados, quem é que vai pesar mais? Se você tem Jesus, se você nasceu de novo, você está livre do juízo. Você não entrará mais em condenação. Mas se você recusa o Filho de Deus, só resta fogo vingador, reservado, como que pela potassa dos lavandeiros. Ele vem para salvar e vem para julgar. Vem com cheiro de vida e vem com cheiro de morte. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Antes que a mão venha e escreva o teu filho. Venha, meu filho, aqui à frente. Receba ele aí, Renan. Abrace ele. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Espírito de Deus, visita agora o teu povo, Senhor. Tira todo espírito de morte. Sai. Senhor, toca teu povo. Afasta a influência do carnaval da morte. Tua presença me sustenta. Deixe-me saber onde está mais alguém hoje que não é evangélico e quer entregar sua vida a Jesus. Escapa. Escapa depressa. Sai de Sodoma. Aleluia. Sai de Sodoma. Para Eriaquiando. Ai, Godô, que achuiou. Nega nachuno. Receba agora a presença de Deus. Glorifique a Deus. Exalte a Deus essa noite. O governo é do Senhor. A obra é do Senhor. Quem manda é o Senhor. Quem governa é o Senhor. Tu tens as chaves da morte e do inferno, Jesus. Ei!
sinto o calor de Deus aqui. É como se bolas de Deus de fogo estivessem andando aqui dentro, limpando o ambiente, lavando esse ambiente. Pai, nós oramos pelos nossos familiares que não são crentes ainda, parentes nossos que não são crentes e que estão agora no carnaval, Senhor. Eu tenho meu pai que está lá, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos. Guarda-os, guarda-os. Não existe carnaval que impressa teu espírito entrar lá e dizer assim: sai daqui. Crentes, Senhor, que talvez agora crentes estejam indo para lá, tem misericórdia. Tem misericórdia. Senhor, eu não sei o que está em cima dessa cidade agora, mas eu sei que tu controla. Envia anjos poderosos, com espadas desembainhadas. Corta o laço, Senhor. Despedaça, Senhor, nessa hora. Que haja paz nos muros, dentro dos muros da tua igreja. Guarda as famílias. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem: dê uma salva de palmas bem forte. Mais alguém para Jesus? Vem agora. Mais alguém? Vem agora. Se tiver, vem agora. Venha. Se tiver, vem agora. Vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque uma alma foi arrancada do fogo. A tua palavra arrebata do fogo. Pai, agora eu te peço, cobre esse rapaz. Cobre do alto da cabeça à planta do pé. Derrama sobre ele a água que limpa, o sangue que purifica, a justificação pela fé. Pois aquele que te confessará diante dos homens, e tu também confessará diante do Pai. Sê com esse moço. É o que eu te peço em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.